pessoal, Yuri da TG Solutions aqui. Hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo um pouquinho diferente, tá? A ideia desse conteúdo é explicar para vocês um pouco mais sobre a organização dos códigos mesmo, como os desenvolvedores estão organizando esses códigos atualmente, principalmente esses desenvolvedores front-end, como isso impacta na quantidade de bugs que a gente tem e por que, acima de tudo, a automação vai ser totalmente necessária a partir de agora e quem, quem é contra pode estar fazendo muita coisa errada. Mas antes disso, eu vim aqui convidar vocês, para quem não conhece a TIS Solutions ainda, entrar no nosso site, procurar também a gente no Instagram, no LinkedIn, a gente está gerando conteúdo através de informação, pesquisa, dica lá. Então, precisando, procura lá. E deixa o convite aí, para quem ainda não segue a gente, tudo mais, segue a gente aí. Curte, compartilha, enfim, isso é contigo. Beleza? Então vamos entrar aqui no nosso tema. Basicamente, o tema vai iniciar em Atomic Design, tá? Para quem não conhece, Atomic Design é uma metodologia para você criar, tá, front-ends e páginas de forma reutilizável. Isso vai ajudar muito e ajuda muito os desenvolvedores aí. Basicamente, eu entrei no próprio site do Brad Frost, que é o cara que criou a metodologia, então totalmente explica tudo aqui. Acho que vocês podem parar e ler. É baseado na tabela periódica, nos átomos e nas moléculas. Basicamente, toda a metodologia dele ele dividiu entre 5 itens, entre átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Os átomos são os primeiros e são os primeiros a serem desenvolvidos, tá? Então, tipo, o que é um átomo? Um átomo pode ser uma label, pode ser um input, pode ser um botão, tá? E por que ele pode ser isso? Porque o átomo ele é a menor parte do site, ou ele é a menor parte de todo o nosso organismo, né? Já que ele se baseou no organismo. Então, ele é a menor parte. Então, assim, uma label ela é a menor parte, mas ela por si só também não diz muita coisa, né? Você precisa juntar ela com outras partes para que ela faça sentido. Que é a mesma coisa do átomo. Você vai ter que juntar vários átomos para que eles façam sentido, né? Eles por si só existem, mas não fazem muito sentido, né? Então, o que que acontece? Uma label, tá? Ela vai precisar de estilização, um input vai precisar de estilo, um botão vai precisar de estilo, e tudo isso junto, vai criar um site. Então, o site vai ser uma junção de vários átomos, ou várias moléculas, ou vários organismos. Mas primeiro, você vai pegar todas essas partes. Você vai definir todos os componentes que você tem, botão, input, estilizar ele, e aí você vai começar a ter um design system e você vai evoluir o design do sistema, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, você já entendeu o que é um átomo. Ele é basicamente um elemento do próprio HTML que a gente tem com um estilo bonitinho. Só que, como eu disse, ele por si só ele não faz muita lógica, ele precisa evoluir, e um jeito de evoluir um átomo é através de uma molécula. Por exemplo, um campo de pesquisa. Você pode fazer um campo de pesquisa genérico, onde tem, nesse caso aqui, a gente tem uma label, a gente tem um input, a gente tem um botão. E aí, dessa forma aqui, os átomos já fazem sentido, ele se tornou uma molécula, ou seja, basicamente ele criou um arquivinho novo lá no código dele, utilizou os componentes que ele criou nos átomos, certo? E aí programou a lógica só para essa molécula funcionar. Ou seja, ele reduziu muito o código, ele não vai precisar programar esse botão de novo, não vai programar esse input de novo. Então já começou a fazer sentido aqui quando a gente está chegando nas moléculas, e agora já tem uma lógica envolvida, não é só tipo aqui um botão, aqui um campo, usa onde tu quiser, tu vai ter que programar. Não, aqui tem uma lógica envolvida. Aqui tem uma pequena parte já de lógica envolvida. Só que essa pequena parte também não faz uma aplicação e também não faz um site, certo? Então, a partir do momento que isso aqui começa a ficar mais complexo, começa a ter mais coisas envolvidas, a gente evolui isso para um organismo, onde esse organismo pode ter vários outros átomos e outras moléculas. Ele é composto de átomos e moléculas, né? Então é sempre isso. Esse é composto pelos de trás, tá? Então, tipo, um organismo é composto por átomos e moléculas. Uma molécula é composta de átomos, entendeu? E assim sucessivamente. Então, um átomo nunca vai ser composto de um organismo, porque não faz sentido também, tá? Então, tipo, esse aqui já é um organismo, ou seja, ele é um pedaço total do site. Ele é muito mais complexo do que só esse botãozinho aqui, essa parte de pesquisa, tá? Então, tipo, ele tem menu, ele vai ter um pedaço aqui para colocar uma imagem e tudo mais. Então, essa é a definição de organismo. Ele é uma parte mais complexa do seu site e ele é formado de átomos ou moléculas, né? Então, ele é formado em todo um pedaço. O que é muito comum ser um organismo, tipo, pedaços do site, tipo, header, footer,
seções, essas coisas é muito comum serem ah, compostas por organismo. Falando de aplicação mesmo, também isso se adequa muito, tá? Tipo, uma página muito específica pode ser um organismo, um filtro de pesquisa muito avançado que envolve tabelas e tudo mais acaba sendo um organismo, mas lembrando que esse organismo ele é formado de moléculas, de átomos e tudo mais. Por mais que no código seja um arquivo diferente, na prática ele importou o código dos outros arquivos, tá? Então, tipo, aqui a gente tem alguns exemplos, ele dá alguns exemplos aqui de possíveis, né, organismos em diversos sites por aí, beleza? E aí a gente vai para os templates, que eu acho que é uma parte genial da parada. Porque até aqui a gente montou um átomo, falou, isso aqui é um input. A gente montou um molécula, isso aqui é uma pesquisa. A gente montou um organismo, isso aqui é um pedaço do site. Mas em nenhum momento a gente disse aonde esse pedaço vai estar. E aí isso é responsabilidade do nosso template. Então, assim, essa parte de menu, a gente geralmente, por padrão, pensou, é no topo. Mas podia ser embaixo, podia ser no bottom. E aí, quem vai dizer isso, onde essas coisas vão ficar, é o template. Então, o template diz a organização da sua página. Diz, essa foto é aqui, esse texto vai ser aqui, esse organismo é aqui, esse átomo é aqui, essa molécula vai ser aqui. Então, toda essa parte de utilização de onde as coisas estão é feita pelo próprio template, tá? E, por fim, aqui no template só diz onde as coisas estão. Então, assim, essa parte não conversa com essa parte não conversa com essa e tudo mais. A gente precisa, basicamente, de uma página de verdade. E aí entra a magia de tipo, eu já criei o átomo, criei a molécula, criei o organismo. Agora criei o template, eu digo onde as coisas estão. Agora eu preciso assim, vou juntar todas as minhas moléculas, vou juntar todos os meus átomos que eu preciso, vou juntar tudo e vou criar uma página e vou fazer tudo conversar entre si. É isso. É basicamente isso. Yuri, mas pô, o programa Flutter, a gente usa o Widget, a gente usa. Não é impossível usar essa metodologia, mas vai ter muita coisa parecida nesses casos também. Por quê? Porque vocês acabam criando aqueles componentes, aí um componente utiliza outro componente e tal. Pode não ser o Atomic Design em si. O Atomic Design é mais para vocês conseguirem visualizar como essas páginas são construídas. E aí a gente vai ter um ponto muito importante que é hoje está tendo muito reuso de componentes em diversos locais. Então, tipo, eu crio um botão, eu vou reutilizar ele em vários pontos, né? Então, uma parada que tem muito, e que aí que entra o ponto do QA, entra o ponto dos testes, é o seguinte, em algum momento o desenvolvedor faz uma simples atualização, sei lá, em um botão, por exemplo, e funciona, e você testa e deu tudo certo, você aprovou e foi, mas quando chegou lá na ponta, o seu cliente falou assim, caraca, quebrou em 20 outros lugares. Mas, tipo, por que isso aconteceu? Porque que esse botão ele é utilizado em diversos outros organismos, ele é utilizado em diversas outras moléculas, ele é utilizado em diversos outros contextos, que uma simples atualização pode ter quebrado tudo. Então, o que vai acontecer nesse caso para você que quer manter a qualidade disso? Você vai ter que fazer um teste, pô, beleza, passou, preciso fazer regressão agora, vou precisar testar tudo. E aí tu vê que isso é inviável. Tipo, não dá pra você toda vez, pô, vou testar tudo. Não dá. Então, tipo, o que tu precisa? Tu precisa automatizar. Então, tu vai ter que automatizar todos os seus testes. Porque se tu não automatizar, aquele simples botão que vai passar agora vai resolver uma dor agora e vai gerar outra. E isso vai ser cada vez mais comum, porque tudo está sendo baseado em reuso. Então, sem automação não está dando certo. Uma possibilidade para reduzir isso também seria o próprio desenvolvedor front-end automatizar os testes unitários do lado dele. Porque daí ele poderia automatizar o uso desse botão em diversos contextos e aí pegar esse breaking change. Tá? Não é uma ação só de QA, não é uma ação só do time de qualidade, mas é uma ação que também pode ser tomada por desenvolvedor. Mas isso é uma coisa muito importante para que vocês fiquem atentos na qualidade dos produtos que vocês entregam. Seja você desenvolvedor, seja você analista de qualidade, seja você PM, seja você o que for, tá? Para você entregar um produto de qualidade, você vai precisar fazer isso. Não tem como. Se você mudou uma simples coisa, você não tem como saber, se o seu sistema for grande, é claro, o que aconteceu no resto do sistema. Não tem como. Você vai precisar de regressão, vai precisar rodar todos os cenários. E quando você faz isso de forma manual, tu tá tendo um monte de humano ali, tá? Então, assim, vamos supor que o sistema é grande, tu vai ter uns 500 cenários para testar.
ele não vai conseguir testar os 500 cenários de forma eficaz. Ele vai ficar cansado, vai demorar, e daí vai vir pressão para mandar para produção, e daí vai vir um monte de coisa. Então, o primeiro ponto que tu vai ter que atentar é isso. Não vai ter como, em 2023, se você começar a ter aplicações grandes, você não vai conseguir sobreviver sem automação. Tu vai poder ter um time de qualidade que garante aquela entrega e tudo mais, pode fazer o que for, mas você precisa de automação. Ah, Yuri, então a gente precisa basicamente de um monte de QA automatizador? Não é isso. Você pode ter muito bem devs que automatizam testes, devs que automatizam teste unitário, de integração, tudo mais. O que faz aquela pirâmide de testes super famosa fazer sentido, tá? Mas por hoje era isso, pessoal, que eu tinha que trazer para vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, chama a gente, mas a ideia é a gente mudar esse cenário e ter produtos cada vez de mais qualidade, seja eles utilizando agentes de qualidade como QAs, ou seja eles melhorando a qualidade dos 10. Beleza? Por enquanto é isso, valeu e até a próxima.